Boa noite, Tom Martins, boa noite a todos os telespectadores do Radar BO. Bom, primeiramente, Tom, dizer que é um prazer estar aqui no estúdio de vocês hoje, né? Um pouco diferente, vim fazer uma visita e não encontrei por enquanto ainda o meu amigo Ed Rosseto, mas eu estou sabendo que ele já está vindo correndo para cá, que já está bem melhor, graças a Deus. Então, primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui com saúde, né? E pela saúde do Ed que está retornando ao nosso convívio. Então, como eu fiquei aí uma semana ou duas meio fora do ar também, e as coisas mudaram, muita coisa, mudou. O que vem mudando, né? O que vem acontecendo? Eu tive dando uma olhada nos preços de hoje, né? Da soja, R$156, milho, R$75. Na verdade, esses preços dessas commodities que não param de subir, e essa é a pergunta que não quer calar, né? Até onde isso vai? É uma série de questões que envolve isso, mas a principal delas é de cunho fundamental, ou seja, nós temos uma oferta, uma demanda extremamente ajustada, nós temos estoques de soja praticamente zerados no Brasil, estamos importando soja, milho caminhando da mesma forma, nós temos uma safra indefinida, não só no Brasil, mas sobretudo na América do Sul, e essas informações, elas refletem no mercado no mundo todo. Então existe uma expectativa de uma produção menor, de uma oferta menor, e sendo que nós temos hoje já estoques menores, quer dizer, uma demanda que cresce e uma expectativa de uma oferta menor. Então esse fato fundamental, ele por si só, ele é suficiente para que essa liquidez fique tão alta, né, que é desse produto, e provoque essa elevação de preços. Mas realmente eles foram muito além daquilo do que nós pudemos imaginar. Houve um tempo em que o câmbio foi muito favorável aos preços. Hoje não. Hoje o câmbio cedeu, né, não é mais, o cenário não é mais tão favorável à elevação do dólar, né, muito pelo contrário. Existe um cenário desfavorável, mas veja bem, a questão fundamental continua muito forte e pressionando para cima os preços. Isso não deve mudar no curto prazo. Por quê? Como eu disse, temos uma safra de soja na América do Sul ainda indefinida, até com uma expectativa de quebra já, né? Alguns institutos falam que essa produção pode ser menor em 15 milhões de toneladas, e esse é um número bastante elevado e que dá suporte aos preços, sem dúvida nenhuma. Nós temos hoje a China no mercado, veja bem, os preços reagiram em Chicago, compensando. Quer dizer, quando Chicago estava com preço ruim, nós tínhamos o nosso produto com uma competitividade elevadíssima, continua competitivo, mas o prêmio compensava, né, o preço em Chicago baixo, devido à guerra comercial. Mudou o governo, as relações começam a mudar, a China começa a comprar um pouco mais dos Estados Unidos, cria-se um clima de otimismo nos Estados Unidos e os preços futuros da soja ultrapassaram essa semana os $14 o bushel. Veja bem, há muito tempo, a última vez que isso aconteceu foi em 2011. E também os preços do milho em Chicago subindo acima de $5 o bushel, um preço altíssimo também. Então veja bem, na cesta de grãos existe uma cesta. Um produto sempre entra substituindo o outro na formulação de ração. Todos os preços estão altos. Então, o preço do milho, eu costumo dizer, o preço da soja hoje, são hoje papéis que na Bolsa têm grande importância, né? Passou a ter grande importância. Houve uma época que os papéis que tinham mais valor na Bolsa eram as commodities, né? Era o ouro, né? O ouro era o que tinha mais valor, quer dizer, os ativos mais procurados, sempre o dólar, né? Fazendo o contraponto com relação ao quando os investidores estavam em condições desfavoráveis no mercado de capitais, o dólar sempre foi e sempre vai ser o ativo que eles vão buscar. Mas a realidade hoje é a seguinte, a realidade hoje é de que esses produtos básicos para alimentação estão muito valorizados. E o produto mais valorizado de todos é a soja e o milho, sobretudo o milho, que é o grão mais produzido no mundo. São mais de 1
e 170 milhões de toneladas produzidas de milho no mundo, né? Depois vem o trigo, não é nem a soja. Soja aí, alguma coisa perto de 700 milhões, e a soja não, o trigo, e depois o milho 400. Mas esses três grãos estão numa cesta, e um entra substituindo o outro quando um falta. Então, por isso, essa elevação de todos os preços. E porque existe demanda, a demanda é crescente. Como eu digo, a questão fundamental, ela afeta ainda o mercado e muito. E nós vamos ter um ano de 2021, pelo que tudo indica, com uma liquidez maior ainda. E aí surge aquela pergunta, nós estamos preparados com relação ao nosso abastecimento? Eu gostaria de dizer que sim, mas para nós que vivemos num país que é um país que está em crise, que vive em recessão, com uma queda no PIB anunciada aí ao redor de 5%, o próprio governo anunciou no orçamento do próximo ano um déficit primário altíssimo, né? Bem mais alto do que o ano passado, o que significa que nós não vamos pagar nossas contas, já é previsível isso, não vamos pagar o nosso custo, o custo para investimento, para custeio, ainda vamos ficar devendo. Então, nesse cenário, é difícil dizer assim, olha, o governo vai lançar mão de políticas para estoque, para comprar soja, comprar milho, para que nós tenhamos um estoque regulador melhor, ou melhor, tenhamos estoque regulador e possamos abrir mão desses estoques com leilões em momentos em que esses preços se elevam muito, consequentemente eleva-se o custo do produtor de suínos, do produtor de frango, produtor de leite sobretudo os pequenos, muito difícil a situação realmente. E eleva o custo lá na gôndola do supermercado, né? Todos devem estar sentindo, porque são produtos básicos que elevam o custo lá na ponta, lá na frente, também para quem está indo no supermercado, sem dúvida nenhuma, porque está na base da alimentação humana, na base da proteína vegetal e da proteína animal. São grãos importantíssimos. Por isso, eu gostaria de colocar aqui que entre as variáveis que estão dando suporte para que esses preços estejam nesses níveis, existe uma variável que chama pânico. Quer dizer, o mundo está em pânico com relação à oferta de alimentos. Por quê? Veja bem, se a América do Sul é um grande produtor de grãos e está hoje no radar de todos os países consumidores, porque a safra está realmente em xeque, não só no Brasil, mas na América do Sul, na Argentina. Vamos pegar a Argentina e Rio Grande do Sul, por exemplo, passando por dificuldades. O que acontece? Existe um certo pânico. Se tem um produto que não pode faltar, é alimento. Alimento é o produto mais estratégico de tudo que você produz no mundo, nada é mais estratégico que produzir alimentos. Então, os países que são grandes importadores, no nosso caso a Ásia, a África do Sul, são grandes importadores dos nossos produtos, dos nossos alimentos, tanto soja, tanto milho, eles devem o quê? Ter estratégia para que tenham, eles compram, fazem estoque, prevendo o pior, certo? Prevendo o pior. Então, nesse pânico, essa variável pânico, ela se soma já aos estoques que estão baixos, à produção que ela pode ser menor, ou seja, um ajuste entre oferta e demanda. Mas o Brasil, o Paraná, vem respondendo a essas demandas. Tem um relatório que foi publicado essa semana, que inclusive o secretário de Agricultura, Norberto Otigara, publicou, que eu achei muito interessante. Eu quero ler os números, eu vou ler, né? Porque eu anotei, achei interessante, para ver a importância do agronegócio no contexto atual, né? O Brasil exportou 13,13 bilhões de dólares em 2020, um crescimento de quase por 4% em relação a 2019. Veja bem, todos os setores estavam parados, mas o agronegócio não. Isso representa 80,9% de tudo que mandamos para fora do mundo. De tudo que mandamos, 81% foi produtos oriundos do agronegócio. Veja bem o quanto nós estivemos bem ainda em 2020, com toda essa crise, com toda essa pandemia. As exportações do agro paranaense representaram desse total 13,2%. 13,2%.
uma participação, sem dúvida alguma, muito boa. Mas um dado muito importante é com relação à atração de divisas. Quando nós não temos como gerar divisas internamente, porque nós não temos como investir, como crescer, gerar emprego, essas importações atraíram 87,76 bilhões de dólares de divisa para o país. É muito importante. A participação do Paraná nisso foi de quase 12 bilhões de divisa para investir no Estado, investir no país. Essa é a contribuição do agronegócio. O que nós queremos? Que essa contribuição continue no ano de 2021. Para isso, nós temos que produzir. Então, hoje, todas as nossas atenções estão voltadas para a produção de soja, safra de verão principalmente, milho, mas principalmente soja. E a produção de milho na segunda safra, que vai estar atrasada. Isso aí reveste de uma importância muito grande devido a esse ajuste que existe entre oferta e demanda, né? E o pânico, que eu digo que é uma variável pânico, porque todo mundo de olho na safra sul-americana. Algum revés que possa acontecer aí, nós não sabemos realmente dizer até onde esses preços chegaram. Mas eu acho que esses preços já se elevaram além da conta, né? E se nós considerarmos os custos de produção para quem produz carne, para quem produz leite, enfim, né? Todos os derivados do grão, que é onde se agrega valor, aonde se gera mais emprego. O câmbio cedeu, né? Um componente a menos, cedeu em função de política norte-americana, o anúncio, né, do governo americano com relação à possível elevação de juros, existe essa expectativa, né, e investimentos, né, do governo que vai assumir, anunciou grandes investimentos também. Então isso aí é uma situação que faz com que o dólar se desvalorize no mundo todo em relação às outras moedas, e isso influencia também internamente aqui no Brasil. Vamos aguardar as próximas semanas e ficar de olho nessa safra. Muito importante, gente, que nós continuemos produzindo agora no ano de 2021, mesmo com tudo contra, né? Com toda essa situação adversa de pandemia, que se Deus quiser, com essa chegada da vacina, nós vamos poder contornar e viver um ano bem melhor. Um abraço e até a próxima semana.